Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre as reflexões de Sêneca quanto à brevidade da vida. Essas reflexões se mostram de grande atualidade, tendo em vista que nós vivemos em uma época que tem horror à morte ou mesmo a mera aparência da velhice. A medicina hoje se esforça não apenas para aumentar, prolongar nosso tempo de vida, mas também para ajudar a disfarçar a aparência de nossa idade. E vejam também a indústria dos cosméticos, por exemplo. Quantos produtos não são desenvolvidos, produzidos, lançados todo mês para diminuir rugas, cabelos brancos, e outros sinais de que o nosso corpo se encaminha para a morte. Todos esses esforços contra a nossa mortalidade, contra a nossa aparência da velhice, parecem indicar que nós consideramos que o tempo a que estamos destinados a viver é insuficiente. Mas por qual razão nós pensamos assim? E Sêneca se pergunta, será que a própria natureza errou nos fazendo viver tão pouco? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo de hoje. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste curso, nós estudamos a religião a partir de 3 obras fundamentais: A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Para ver a grade curricular, ter mais informações e já fazer a sua inscrição neste novo curso que está muito bom, eu gostei demais de ter produzido, eu acho que o resultado ficou muito legal, basta acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre os nossos 2 outros cursos que continuam com as inscrições abertas. O nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre já conta com mais de 10.000 alunos. E nessa semana eu terminei de atualizar este curso e agora nós temos novos exercícios em todas as sessões. Para fazer a sua inscrição, o link também está aqui na descrição deste vídeo, assim como o link para o meu outro curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Está tudo aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e ter lá mais informações. Voltemos então ao nosso tema, Sêneca e a brevidade da vida. Vamos falar um pouquinho sobre Sêneca. Ele foi um homem de Estado e um expositor do estoicismo enquanto filósofo. Ele viveu no Império Romano e foi contemporâneo de Jesus Cristo. Isso mesmo, Sêneca foi contemporâneo de Jesus porque ele nasceu no ano 5 a.C., em Córdoba, ao sul da Espanha. Em sua obra nós encontramos também aspectos do epicurismo, de modo que nos textos de Sêneca a gente não vai achar ali um estoicismo puro, raiz. E além disso a gente pode também dizer que biograficamente, é interessante mencionar que ele foi tutor do imperador romano Nero e chegou a ser uma das pessoas mais importantes do Império Romano por um momento. Mas depois ele se viu acusado de participar de intrigas e foi condenado a se matar. Mas vamos falar então sobre essa pequena obra que é o que mais nos interessa aqui. O tema sobre a brevidade da vida é bastante claro, como indica o próprio título. Agora, se a gente vai falar sobre a brevidade da vida, é importante falar então como viver essa vida. E Sêneca fala, olha, se a gente não esbanjar o nosso tempo com aquelas coisas que apenas aumentam a nossa aflição, então a nossa vida vai ser longa o suficiente. Então vejam, Sêneca quer falar sobre a brevidade da vida, mas para isso ele tem que falar sobre como viver a vida. Então é por isso que, por grande parte, nesse livro, ele vai falar sobre como viver a vida. Ele vai refletir bastante, então, sobre a nossa relação com o tempo em suas 3 formas: passado, presente e futuro. E nós poderemos dizer que reside justamente aqui, na relação que nós temos com o tempo, o centro do argumento de Sêneca. É necessário sabermos como lidar corretamente com cada um destes a fim de vivermos melhor e evitar sofrimentos. Esta obra também originalmente era uma carta. E logo no início Sêneca afirma ao seu amigo Paulino, que era o destinatário dessa carta, que a maioria dos seres humanos reclama sobre a natureza, porque a natureza teria nos dado pouco tempo para vivermos. E quando a gente compara as nossas vidas com a de outros animais, isso parece ficar ainda mais claro. Por exemplo, por que é que nós não poderíamos viver como uma tartaruga?
as tartarugas vivem mais tempo que nós. E a maioria dos indivíduos tem a sensação de que a vida passa tão rápido que a vida termina justamente quando o indivíduo está ficando pronto para começar a viver. Isso é, quando o indivíduo acha, pronto, agora eu vou começar a viver, a vida já acabou. Mas não é exatamente isso que Sêneca pensa. Ele afirma o seguinte: não é que temos um tempo curto para viver, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e uma quantidade suficientemente generosa dela nos foi dada para as maiores realizações, se for bem utilizada. A vida é longa se você sabe como utilizá-la. E Sêneca fala, olha, nós dedicamos a maior parte do nosso tempo aos outros, mas muito pouco a nós mesmos. E Sêneca observa o seguinte, olha, a gente não encontra ninguém disposto a dividir o seu dinheiro, dar grana para os outros. Mas quantos de nós distribui o nosso tempo? Isso é, percebem só a nossa relação com o tempo? Se fosse dinheiro, a gente não esbanjaria assim como a gente faz com o tempo. E Sêneca afirma, olha, aquele que vive sem dedicar a maior parte de seu tempo a si mesmo, este está morrendo sempre prematuramente. E é por isso que a gente ouve várias pessoas planejarem o início de suas vidas em sua aposentadoria, quando já tiverem com 50 ou 60 anos de idade. Agora Sêneca pergunta, quem é que garante que nós estaremos vivos até lá? Porque é muito tarde para começar a viver justamente quando a vida já está chegando a seu fim. Agora, vivendo desse jeito, mesmo que vivêssemos 1000 anos, isso não seria suficiente. Tá? Para esse tipo de vida, nem 1000 anos seriam suficientes. Então Sêneca fala, olha, a gente deixa escapar nosso tempo por entre os dedos, né, como se o tempo fosse algo supérfluo e substituível. E Sêneca apresenta inclusive alguns exemplos de como isso acontecia em sua época. Né? Ele fala, olha as pessoas aí que vivem na bebedeira, no hedonismo. É necessário aprender o bem viver. Agora, isso é difícil, isso é complicado, aprender a viver bem. E Sêneca fala, olha, nenhuma arte pode ser bem aprendida se a mente estiver ocupada em várias atividades. E considerando que viver é a atividade mais difícil de se aprender, resulta disso que um homem ocupado, um indivíduo ocupado, ele nunca será capaz de aprender essa arte do bem viver. Porque aprender a viver demora uma vida inteira, assim como também aprender a morrer. Este que é um tema muito interessante na filosofia. Desde Sócrates nós encontramos essa ideia de que a filosofia toda é uma preparação para a morte. Então preste atenção no que nós estamos fazendo aqui. O tema deste vídeo é a brevidade da vida. Sêneca se perguntou, a vida é breve ou a vida é longa o suficiente? Depende. Se nós soubermos como viver a vida, então ela é longa o suficiente. É por isso que ele vai gastar grande parte de sua obra falando sobre o bem viver. Sêneca afirma, é impossível a gente viver bem quando nós estamos totalmente dedicados aos outros e não sobra tempo para nós. E Sêneca diz, olha, todos aqueles que ficam nos chamando o tempo todo para a sua própria companhia, esses estão nos retirando de nós mesmos. E a gente tem que fazer as contas e ver quantos dias de nossas vidas nós dedicamos aos outros e a gente vai ver quão poucos dias sobraram apenas para nós. Agora, aquele que gasta toda a sua vida em suas próprias necessidades, que organiza cada dia como se fosse o seu último, esse nem deseja e nem teme o dia seguinte. Porque este aí já experimentou de tudo, de tal maneira que mais dias não vão lhe acrescentar nenhuma novidade. E é por isso que a gente não deve confundir idade com experiência de vida. E vejam só a observação de Sêneca, olha, quando você vê uma pessoa de cabelos brancos e rugas, você não tem que dizer que aquela pessoa viveu muito. Você tem que dizer que ela existiu muito. Então, cabelos brancos e rugas não é sinal de que viveu muito. Não, é sinal de que existiu muito. No início deste vídeo nós também falamos que nessa obra é muito importante para a reflexão de Sêneca a nossa relação com o tempo. Passado, presente e futuro. Vamos falar um pouco mais então sobre o tempo. Vejam, pelo fato de ser um produto, uma mercadoria invisível, o tempo acaba nos enganando muito. Porque pelo fato de não ser tangível ou passível de investigação num laboratório, por exemplo, o tempo é considerado algo barato
E por isso nós o doamos muito mais aos outros do que a gente faria com dinheiro, por exemplo. Agora, a situação muda de figura se o indivíduo está ameaçado pela morte. Sêneca fala, olha, o indivíduo que está ameaçado pela morte, ele imediatamente quer mais tempo. E ele seria capaz de dar todas as suas posses apenas para continuar vivo. E Sêneca faz a seguinte reflexão, olha, tão inconsistentes são eles em seus sentimentos. Então, o recado de Sêneca, a gente tem que ser cautelosos em preservar aquilo que vai nos faltar a qualquer momento. Porque vejam só que interessante, quando é a questão do dinheiro, a gente sabe quanto tem no banco. A gente pode tirar um extrato, ver quanto tem, pode pegar a carteira, olhar quanto tem. A gente sabe como a gente pode usar o nosso dinheiro. Agora, e o tempo? A gente não sabe quanto tempo ainda tem. E por que é que a gente esbanja como se tivesse muito? A gente sabe quanto tem? Não, a gente não sabe, mas a gente esbanja como se tivéssemos muito tempo. As reflexões de Sêneca transitam entre passado, presente e futuro, como nós já afirmamos. E ele critica aqueles que se gabam de suas habilidades de previsão, afirmando que esses indivíduos gastam suas vidas inteiras simplesmente organizando suas vidas. Talvez você conheça alguém assim, alguém que planeja tanto a sua vida que ele gasta a vida inteira organizando a vida e não vive a vida. Porque esses direcionam seus olhos para um futuro distante e com isso acabam negando o presente. Segundo Sêneca, o grande obstáculo ao viver é a expectativa, a qual depende do amanhã e perde o hoje. Você está se ocupando do que está sob controle da fortuna e abandonando o que está em seu controle. Fortuna aqui quer dizer a deusa Fortuna, que é a deusa do destino, a deusa do futuro. Então, a isso, o conselho de Sêneca é muito claro. O futuro inteiro é incerto. Então, viva agora, viva imediatamente. Sêneca, nesta obra, nos dá um exemplo de como não vivermos a nossa vida. E este exemplo é o que ele chama de o homem occupato, ou então os occupatos, de forma geral, um termo que ele usa no latim. Eu estou usando o termo no latim porque, dependendo da tradução, você vai ver esse termo com traduções bem diferentes. Em uma tradução para a língua inglesa, por exemplo, da editora Penguin, esse termo é vertido como preocupados. Isso já traz uma carga interpretativa maior, porque esses indivíduos, que o Sêneca chama de occupatos em latim, seriam justamente aqueles que, como o próprio termo indicaria em português, se ocupam de algo antecipadamente antes da hora de realmente fazê-lo. Porque vejam só, o termo pré-ocupado, isso é o que se ocupa antes, pré. E esses preocupados são aqueles que têm a vida mais curta. Mas nós fizemos uma comparação com diversas edições em português, em alemão, em inglês, e cada uma traz uma tradução diferente para este termo occupatus. Mas o que é mais importante para a gente aqui é compreender o que é que caracteriza tais indivíduos, porque nós não devemos ser como esses indivíduos ocupados. E o que é que lhes caracteriza? É uma constante agitação, um ininterrupto mover, uma incapacidade de descanso. Isso fica claro quando Sêneca afirma que alguns indivíduos são tão ocupados, tão preocupados, que até mesmo em seu momento de lazer, em sua casa de campo, em seu sofá, em seu momento de solidão, eles não conseguem ter repouso. Então, ser um ocupato se deve mais a um estado interior ou da mente do que propriamente ao exercício de algum tipo de atividade. Tendo dado essa definição, então, sobre o ocupato, vamos ver qual é a relação que ele estabelece com o tempo para a gente ver como nós não devemos ser. Nós não devemos ser como o ocupato, nós não devemos nos relacionar com o tempo como ele faz. Então, Sêneca prossegue com sua reflexão sobre o tempo e fala o seguinte, olha, dos períodos da vida, o presente é curto, o futuro é duvidoso, mas o passado é certo. Porque vejam, quanto ao passado, não há ninguém que possa controlar o passado, nem a própria deusa da fortuna, porque a deusa fortuna se ocupa do futuro. Agora, os ocupados não entendem isso. Eles não têm tempo de olhar para o seu próprio passado e mesmo se tivessem, não seria a eles prazeroso recordar ações das quais eles se envergonham. Então, eles não refletem sobre o próprio tempo perdido, aquele tempo que foi mal gasto, e eles vivem apenas no presente. Porque não basta apenas viver no presente.
É preciso saber viver no presente e encontrar o perfeito equilíbrio entre passado, presente e futuro. Os ocupados são um exemplo negativo até mesmo em seu ócio, quando eles deveriam estar repousando, descansando. E para Sêneca, algumas atividades dos ocupados não podem nem mesmo receber o nome de ócio, sendo melhor definidas como ocupações indolentes. E pessoas que se dedicam a tais atividades, a tais ocupações indolentes, podem ser consideradas doentes ou até mesmo mortas. Nós mencionamos o ócio, e o ócio é fundamental para o bem viver. Mas Sêneca afirma, o verdadeiro ócio acontece apenas na filosofia. Porque os filósofos não apenas observam cautelosamente toda a sua vida, mas eles também agregam todas as eras à sua própria era em diálogo com a tradição filosófica, em diálogo com os maiores mestres e as mentes mais brilhantes que já passaram por este mundo. Quando a gente estuda filosofia, Sêneca afirma, a gente discute com Sócrates, a gente expressa dúvida com Carneades, a gente cultiva o recolhimento com Epicuro, a gente supera a natureza humana com os estoicos, ou então a gente sobrepuja a natureza humana com os cínicos. Sêneca afirma que os filósofos mortos, nunca estão ocupados demais para nos receber. Os filósofos são os nossos melhores amigos e nos ensinarão não apenas a viver, mas também a morrer. Percebam que agora a gente está fazendo uma comparação entre o ocupato e o filósofo. E por quê? Na relação que esses dois estabelecem com o tempo. Porque o filósofo vive na correlação correta, adequada entre passado, presente e futuro. Porque se o tempo passou, o filósofo o relembra. Se o tempo é presente, o filósofo faz uso dele. Agora, se o tempo virá, o filósofo o antecipa. E aqui está o segredo de uma longa vida. A correlação apropriada entre os tempos, a maneira adequada de lidar com eles. É por isso que a gente mencionou no início deste vídeo. Esta obra de Sêneca vai falar sobre a nossa relação com o tempo. E a gente vai aprender a viver bem quando a gente encontra essa correlação apropriada entre passado, presente e futuro em nossas vidas. Veja que o homem ocupado é o oposto do filósofo. Porque o homem ocupado esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. E quando o homem ocupado chega ao final de sua vida, ele percebe tardiamente que ele esteve ocupado a vida inteira fazendo nada. Ele esteve ocupado fazendo nada absolutamente. E a relação do ocupado com o futuro é tal que ele perde o dia esperando pela noite e perde a noite temendo o amanhecer. E há um excesso de futuro na mente do ocupado, o que em nossos tempos recebe o nome de ansiedade. Vejam, o que seria a ansiedade se não um sofrimento causado por situações meramente imaginadas? Ansiedade é isso. A gente imagina que alguma coisa vai acontecer e teme. E Sêneca, inclusive, nesse sentido, relata o caso de Xerxes, o famoso rei da Pérsia, porque Xerxes um dia ele viu seu enorme exército em campo e ele chorou porque ele pensou que dali a um século nada daquilo existiria mais, que os seus soldados estariam todos mortos. Vejam só, ele chorou só porque ele antecipou uma situação. Perceba que sempre haverá motivos para ansiedade. Porque tudo nesse mundo vai ter o seu fim, de modo que ficar antecipando possíveis catástrofes, doenças e sofrimentos na imaginação, isso torna impossível viver no presente. Uma preocupação sempre vai levar a outra, porque a fonte de preocupações é inesgotável. No início desse vídeo a gente mencionou que esta obra de Sêneca é uma carta a seu amigo Paulinus, e também a nós que estamos lendo esse texto. O conselho então para Sêneca é direto, é o seguinte: reserva um tempo para ti. A maior parte de nossas vidas já foi dedicada a outras atividades, de modo que se a gente calcular agora quanto tempo nós de fato separamos para nós, a gente vai ver que não foi quase nada o que a gente viveu lá para trás. É sempre para os outros. E a gente tem que se retirar para nos dedicarmos a objetivos mais calmos, seguros e importantes do que, Sêneca dá o exemplo, ficar aí supervisionando o transporte de milhos, né?
Ele deu esse exemplo nesse texto porque provavelmente este era o trabalho de paulinos, supervisionar o transporte de milhos. Mas a gente pode substituir por qualquer atividade que a gente tem em nosso próprio período, nosso próprio trabalho, e a gente vai ver que a mensagem faz tanto sentido agora e hoje quanto antes. E é por isso que Sêneca também nos diz que nós não devemos invejar aqueles considerados bem-sucedidos em nosso tempo, aqueles que construíram carreira, que construíram um nome. Porque Sêneca afirma, olha, o que essas pessoas alcançaram foi a preço de uma vida. De modo que vários deles chegam a reconhecer que todo o seu esforço foi apenas para conquistar um bom epitáfio. Vejam só, construir uma carreira, um nome. Para quê? Para ter um título na sepultura. As reflexões que nós apresentamos neste vídeo de hoje são apenas um resumo do que nós apresentamos em nosso Clube de Leitura Filosofia Vermelha. Essa obra de Sêneca foi o 12º livro que nós lemos no primeiro ano de nosso Clube de Leitura. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E lembrando que as inscrições também estão sempre abertas para o meu curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e para o curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx. Os links estão na descrição deste vídeo. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição deste vídeo, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.